Oi pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar então a nossa aula de História. Hoje é a nossa última videoaula de História e a gente vai aproveitar para fazer uma revisão geral de tudo o que a gente estudou ao longo desse ano. Acho que todo mundo concorda que não foi o formato ideal para as aulas, não é? Só que eu acho que também todo mundo concorda de que foi melhor do que ficar simplesmente parado esse tempo todo, enferrujando a mente e tendo muito mais dificuldade depois, quando a gente puder voltar para a escola. O nosso estudo remoto ele foi composto por 3 elementos. Primeiro, essas videoaulas que vocês tiveram acesso diretamente pela TV universitária ou acessando pelo YouTube. Segundo, os materiais do portal Escola em Casa, que foram feitos como uma forma de continuidade das videoaulas, já que o nosso tempo aqui é pouco, né? E terceiro, todas as atividades feitas pelos professores da sua escola. Os materiais impressos, os formulários do Google Classroom, videochamadas pelo Meet ou Zoom, videoaulas que eles mesmos fizeram, atendimentos pelo WhatsApp e outros meios. O aluno que conseguiu se organizar, que teve a ajuda da família para seguir esses 3 elementos de estudo direitinho ao longo do ano, eu tenho certeza que conseguiu aprender muita coisa. Agora, aqueles que enrolaram, que não tiveram organização, que deixaram acumular as atividades, que deixaram de lado qualquer um dos 3 elementos de estudo que eu mencionei, aí sinto muito, você e sua família vão ter que correr contra esse prejuízo em algum momento da vida. Eu espero que seja o mais rápido possível. Vamos começar a nossa revisão? Para a revisão ficar bem clara, vamos fazer assim. Eu vou mostrar um slide, uma tela, com os pontos mais importantes que estudamos em cada videoaula e materiais do Escola em Casa. E depois vocês vão ver um vídeo que tem a ver com o assunto. Ele vai ajudar vocês a formarem uma imagem na sua mente e relacioná-la com o que estudamos. Vamos então para a primeira. A nossa primeira videoaula e materiais tinha um tema atual para a gente discutir e depois a gente voltou ao passado para poder ajudar a pensar a atualidade. O primeiro tema foi patrimônio material e imaterial. A gente discutiu esse pontinho aqui, ó. Recebemos heranças do passado, mesmo que tenhamos a impressão de que construímos sozinhos o nosso jeito de pensar, de ver o mundo, os nossos hábitos e valores. O passado nos influencia. E para a gente pensar essa questão, nós voltamos no tempo lá para o momento do iluminismo. Muito do nosso jeito de pensar hoje foi construído naquela época, lá do iluminismo. Um jeito de ver o mundo diferente das pessoas dos tempos do absolutismo, do poder total nas mãos dos reis e dos nobres, que no vídeo eles vão chamar de aristocracia. Antes do iluminismo, a religião tinha uma influência fortíssima sobre as pessoas. Não havia muito um pensamento científico e a desigualdade, uma desigualdade muito forte que favorecia a nobreza e o rei, era visto como natural. Acompanhe a cena. O iluminismo é um movimento que diz para não confiar em autoridades ou em qualquer coisa que alguém lhe tenha dito. Pense por si mesmo, teste você mesmo. No antigo regime da Europa, diziam o que deveria ser pensado. Recebiam informações do alto, dos padres, dos governadores. Portanto, a ideia de poder mapear o conhecimento humano e ter acesso a ele era revolucionária. Nos salões de elite de Paris, os aristocratas reuniam-se para discutir autores do iluminismo e a era burguesa da razão. Voltaire, Rousseau, vozes frescas que pregavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, a igualdade. A paixão por essa nova literatura encontra-se principalmente na classe superior, mas como o iluminismo atingia todos os níveis da sociedade, o grito de igualdade começou a ameaçar o modo aristocrático de vida. O que torna essa ideia perigosa é que mais cedo ou mais tarde haveria a pergunta: por que os aristocratas são privilegiados? O mundo poderia mudar para tornar-se um lugar melhor? O progresso é possível?
Isso minaria a ideia de que a monarquia é natural, a aristocracia é natural e que a hierarquia é natural. A nossa segunda videoaula teve como tema Imagem é tudo? Foi uma pergunta. O que a gente discutiu? As imagens sempre carregam um significado simbólico. Uma roupa, um gesto, a posição de um político numa sala, uma marca de um produto, um jeito de falar, tudo tem um significado, tudo está comunicando alguma coisa. Isso é muito importante para hoje. E a gente voltou no tempo utilizando as revoluções inglesa e francesa e a independência dos Estados Unidos para discutir essa questão. Só que chegou em determinada época, aqueles símbolos do poder dos reis absolutistas, a coroa, as roupas, as carruagens, a pintura com luzes sobre eles para demonstrar que eles eram escolhidos por Deus, já não convenciam a população. Nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, e depois em outros países, o povo inicia guerras bem violentas contra o sistema absolutista. A cena agora é da Revolução Francesa. Vocês vão ver que o povo estava tão revoltado contra a nobreza que tem um momento em que eles invadem até uma prisão em que nobres já tinham sido presos no começo da Revolução, para matá-los de vez. Necker a été renvoyé. Comment? Vous avez entendu me voir renvoyer Necker. S'il faut arrêter 30 000 traîtres, ils doivent être arrêtés demain. Pour vaincre nos ennemis, nous devons montrer de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace, pour sauver la France. A nossa videoaula número 3 teve como tema as muitas Áfricas e a diáspora. E a discussão foi essa daqui, ó o pontinho. Por que as pessoas não conseguem viver harmonicamente umas com as outras? Por que sempre parece que há gente que se quer colocar como superior e explorar os outros? Para discutir isso, acho que vocês vão lembrar, a gente viu sobre a independência das colônias da Espanha aqui nas Américas. Vocês lembram? Quem se coloca numa posição de poder
Nessa relação com as outras pessoas, parece que se convence tanto de que está certo que usa toda a violência possível para manter a situação de domínio. Essa cena é de um filme peruano e mostra a execução daquele líder indígena que se revoltou contra a colonização espanhola, o Tupac Amaru. A mulher e os amigos dele também foram mortos na praça da cidade. Tenta entender algumas das palavras que o narrador fala em espanhol, não é difícil. A que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad, donde presencia la ejecución de su mujer, Micaela Bastidas, sus hijos, Hipólito y Fernando Tupac Amaru, su tío Francisco, su cuñado Antonio Bastidas y algunos de los principales capitanes de sinicua y perversa intención. Cumplidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua y después, amarrado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes a las cinchas de 4 caballos, quede dividido el cuerpo en 4 partes. Luego, su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, uno de los brazos a Tungazuca, el otro a Carabaya, enviándose igualmente una pierna al pueblo de Libitaca y la otra a Santa Rosa, con orden a los corregidores para que publiquen esta sentencia por bandos solemnes. Hayan venido hasta hoy a nuestro poder, sean castigados con iguales, rigurosas y afrentosas penas. Queden asimismo infames e inhábiles para siempre. Que se destruyan los autos del juicio, para que no quede memoria de tan infortunados sucesos, ni rastro alguno de esta raza maldita. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes. Na nossa quarta videoaula, o tema foi Educação, Tecnologia e Inovação. A gente discutiu isso aqui, vamos relembrar. O que é tecnologia? Respondendo, é tudo que o ser humano cria para facilitar sua vida usando o seu conhecimento. E as pessoas têm que se educar para conviver com elas, com essas novas tecnologias que vão sendo construídas. Nesse tema, a gente voltou ao passado para ajudar a pensar sobre nosso presente lá nos tempos da Revolução Industrial e do imperialismo. Lembra dessa época que a gente falou? Só que essa educação que tem ali no tema, na época veio na forma de uma imposição violenta dos modos de vida dos países europeus e Estados Unidos sobre as populações da Ásia, Oceania e África, que obviamente tentaram resistir para manter suas terras, suas linguagens, suas religiões e culturas. A cena mostra uma batalha de uma das guerras dos ingleses contra o povo Zulu, onde hoje é a África do Sul, lá nos anos 1870. Acompanhe.
nossa videoaula número 5, o tema foi a relação sociedade e natureza, com uma questão muito importante para hoje, essa daqui, ó. Há formas diferentes das pessoas se colocarem em relação ao meio ambiente, como superiores, que se veem no direito de explorar o meio ambiente do jeito que quer, ou como parte deste meio. Nesse tema, a gente voltou no tempo e falou sobre a independência do Brasil. Lembra qual foi essa relação? Foi essa daqui. No caso do Brasil, daquela época que a gente está falando, os anos 1800, ele tinha acabado de ficar independente de Portugal. Mas ele passou a ser um império com um governo do Dom Pedro I que era bem centralizador em termos de poder, de tomar as decisões sozinhos, independente da opinião e das necessidades do povo. O próximo vídeo, ele não é exatamente um filme, ele vai mostrar um museu, o Museu Imperial. Ele fica na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ele guarda muitas peças e documentações daquela época. Acompanhem para vocês conhecerem ele um pouquinho. O museu está instalado no Palácio de Verão de Dom Pedro II e possui o maior acervo do país relativo ao Império Brasileiro. São mais de 300 mil itens museológicos, arquivísticos e bibliográficos que estão à disposição de pesquisadores e do público em geral. Entrando na sala de jantar, a começar pelo lustre, que é o que chama a atenção quando entramos na sala. Quando notamos a mesa, a refeição é tão detalhista, tão rica, há uma importância tão grande que cada prato tem uma imagem ao seu fundo. Esta era a sala onde a família recebia seus convidados para pequenos bailes e saraus. O Museu Imperial, em 1940, data de sua criação, recebeu, por transferência do presidente Getúlio Vargas, um dos 4 tronos que pertencia ao Império Brasileiro, a Dom Pedro II. Um deles foi transferido para o Museu Imperial. Neste prédio anexo ao palácio fica a Sala das Viaturas. Ela guarda exemplos de meios de transportes dos séculos XVIII e XIX, como, por exemplo, essas cadeirinhas de arruar. Carregadas por homens, elas serviam para pequenos passeios. Essa é a berlinda de aparato, usada por Dom Pedro II. Aqui ao lado fica a locomotiva que fez a última viagem da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará, um prolongamento da primeira ferrovia do Brasil, a Estrada de Ferro Petrópolis. Na Sala das Joias, um dos destaques é a coroa criada especialmente para a coroação de Dom Pedro II quando tinha ainda 5 anos de idade. Coroa Imperial de Dom Pedro II, em ouro, tem 639 brilhantes, 77 pérolas e pesa aproximadamente 2 quilos. Temos nessa vitrine a aliança de casamento de Pedro I com Dona Amélia, sua segunda mulher, que é uma aliança tipicamente portuguesa, em que ela trabalha com o elo. E esse é um colar extremamente importante para o Brasil, não como uma joia, mas pelo significado em que ele tem, porque são 19 esferas armilar, representando as 19 províncias brasileiras à época. Esse é o traje majestático usado pelo imperador Dom Pedro II na abertura e no fechamento da Assembleia Geral. Essa foi a pena com a qual a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que libertou os escravos e propiciou transformações profundas no Brasil. As nossas 2 últimas videoaulas tiveram um único tema. Uma foi continuação da outra. E o tema foi técnica, trabalho e sociedade. Lembram? Trabalho significa fazer alguma coisa para ter um resultado. E técnica é o jeito de fazer essa coisa. Em nossa sociedade, você tem que acompanhar as novas técnicas de trabalho. Ou você se torna uma pessoa excluída, deixada de lado, que não tem emprego. Não é assim que funciona hoje em dia?
E isso a gente voltou no tempo para falar sobre o Segundo Reinado, a Lei de Terras, a abolição da escravidão e na aula seguinte, que foi uma continuação, acho que vocês vão lembrar bem dessa aula, foi sobre a situação das pessoas no Brasil após a Lei Áurea. Lembram dessa? Naquela aula, falamos de como a adaptação das pessoas às formas e técnicas de trabalho consideradas mais corretas, atuais e produtivas foi ganhando importância. No Segundo Reinado já dava para ver isso. Outro evento da época que estudamos pelo material do portal Escola em Casa foi a Guerra do Paraguai. Esse vídeo aqui agora que vocês vão ver, ele está relembrando um pouco sobre o porquê da guerra ter começado. Em 1864, o Brasil é uma monarquia controlada por um homem de 38 anos, que está no trono desde os 14. Dom Pedro II. O Brasil enfrenta uma grave crise econômica e o sul do país começa a trazer notícias preocupantes. O sul do Império Brasileiro faz fronteira com 3 repúblicas: Uruguai, Argentina e Paraguai. O Uruguai está em guerra civil. Brasil e Argentina se unem para colocar o uruguaio Venâncio Flores no poder, beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos, só que bloqueando a saída do Paraguai para o mar. Com esse novo cenário, o Paraguai, para usar a Bacia do Prata, precisa negociar com as 2 maiores potências da região. Paraguai ou estava com Argentina contra Brasil ou com Brasil em contra Argentina, pero nunca al mismo tiempo con las 2 potencias mayores de la región. O Paraguai é governado por um também jovem de 32 anos, Francisco Solano Lopes. Nos últimos 10 anos, o Paraguai fez seu exército crescer de 10 mil homens para quase 100 mil combatentes. Construiu uma linha férrea, a primeira da América do Sul, para ligar a capital a um campo militar. E também a primeira linha de telégrafo para se comunicar com a sua principal proteção no Rio Paraguai, o Forte de Humaitá. Antes de atacar, Solano Lopes tenta conversar com o Brasil. He sends a letter off to Dom Pedro and asks Dom Pedro to honor his agreement. Mas Dom Pedro II não responde à carta que Solano Lopes envia. That is when Paraguay is forced to take action. Pela primeira vez em sua história independente, o Brasil tem seu território invadido. Através do Rio Paraguai, os soldados invadem Corumbá, no Mato Grosso. Solano Lopes manda seu exército tomar o sul do Mato Grosso, região que quer anexar ao território paraguaio, e o Rio Grande do Sul, para chegar até o Uruguai. Assim, ele tem mais força para negociar com Dom Pedro II e restabelecer a sua saída para o mar. Se ele não invadisse o Brasil, ele não teria causado a guerra. Só que Dom Pedro II não se rende e, em vez de negociar com Lopes, procura Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, e Venâncio Flores, presidente que colocou no poder no Uruguai, e forma, em 1º de maio de 1865, a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. La Triple Alianza no quería saber absolutamente nada. Había que liquidar a Solano y lo que él representaba. Agora, oficialmente sozinho, Solano Lopes tem 2 opções: negociar uma trégua e recuar sem derramamento de sangue, ou atacar os navios brasileiros que bloqueiam a sua saída para o mar. Deu para revisar um pouco o que estudamos ao longo desse ano? Vamos então encerrar nossa aula. Sabe o que eu mais gostaria que vocês entendessem depois de todas essas videoaulas e atividades que fizemos em História? Para que serve estudar História? Entendam, ela não serve para a gente ficar colecionando informações sobre o passado, de gente que já morreu, de coisas que não existem mais. O passado não é a parte mais importante do estudo da história. A gente só usa o passado como um tipo de comparação para pensar melhor sobre as coisas da nossa época presente. A gente observa a nossa vida de hoje, pensa em algo que nos incomoda, que quer entender melhor como funciona. Por que é assim? Aí olhamos como era a vida das pessoas de antigamente.
Porque como a vida delas era diferente da nossa, a gente acaba conseguindo entender melhor outras possibilidades de vida para a gente mesmo. Descobre outras visões de mundo, outros jeitos de viver hoje, que às vezes a gente nem sabia que existia. Nas nossas videoaulas e materiais do Escola em Casa, foi sempre a nossa época atual que conduziu o que estudamos sobre o passado. Se você estudar história sem ter o presente em mente, você só vai ficar tentando decorar informações antigas e sem sentido, no outro dia você vai esquecer tudo. O professor te conta o que aconteceu antigamente, aí depois você repete a mesma coisa que ele já te falou na prova. Teve alguma construção de conhecimento aí? É bobagem estudar história assim, não é? Espero ter ajudado vocês durante esse tempo. Até mais.